virais, tá? Aí a gente vai falar de ouro-fecal e a gente vai falar de respiratório, tá bem? Um beijo para vocês. Tchau, Beijo, Fê, tchau, Amanda, Carol. Simone, tchau, Cláudia, Radígia, Letícia e Guilherme. Beijo. Tchau, Tchau, beijo. Pânia. Tchau, meu bem. Fica com Deus, viu? Amém. Gente querida, vamos que vamos de português de linguagens. Hoje eu queria fazer bastantes questões com vocês. Conforme comentei, vou ficar com os 2 horários. Fica firme comigo aí, se você der conta, tá? Para a gente poder englobar bastantes questões. O Enem está nas portas. Quem já fez inscrição? Quem aí já está pronto para fazer a prova? Gente, apesar das notícias, né? Não sei se vocês estão acompanhando, a gente teve uma demissão, assim, um pedido de demissão em massa na equipe de organização. Infelizmente, né, as instabilidades do governo e alguns problemas administrativos, mas o Enem está de pé, né, segundo o presidente do INEP, vai acontecer a prova, está tudo sob controle, está tudo dominado, vamos acreditar, nossa parte a gente está fazendo, né? Então, é muito importante nós não perdermos o foco nesse finalzinho, continuar investindo no estudo individual, né? E pensando agora que o nosso tempo é realmente curto, tá? Eu tô com Thalita, tá aí, Thales? Mas Thalita não chegou ainda não, mais tarde eu te dou, querida, eu fiquei agarrada e não derretou, né? Ela não tá aqui não. Quem me mandou redação, quem tá me pedindo dica, tá, gente? Pode ficar à vontade. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, viu? Não deixa de mandar não, mas eu respondo sim. Bom, hoje eu queria, então, me dedicar àquele material último que eu passei para vocês com questões do Enem. Não houve mudanças no sistema de prova, né? Fazendo uma análise das últimas provas, mesmo as mais antigas, esse escopo, né? Esse modelo de questão, ele é o mesmo. O Enem, a cada ano, ele vai aprimorando a questão da complexidade, e a prova vai ficando melhor, né? A gente não tem, como é que eu vou dizer, novidades, tá? Então, é importante que nós saibamos, né, o que nos espera. Tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem um macete para não esquecer elementos da competência A5. E eu tenho notícia para você, Amanda. Gente, eu estava lendo, agora mesmo, há pouco tempo antes da aula, eu estava lendo um pedaço da instrução atual, falando sobre o detalhamento. Não sei se vocês sabem, o detalhamento, não sei se a Alete falou com vocês, o detalhamento agora, ele não mais pode ser feito por oração adjetiva. O que é isso? Quando você põe lá, é preciso criar leis que, e aí explica o que essas leis vão ter. O Enem não vai considerar isso mais como detalhamento de ação. Então, o detalhamento vocês vão colocar em outros elementos. E aí você me pergunta se tem um macete, sugiro que você leve que você grave uma estruturinha básica, tá? O que, né? Quem vai fazer, como vai fazer, por que meio e por que objetivo. Se você decorar essas informações, vamos anotar isso aqui, ó, Amanda, quem vai fazer o que, como, por que meio e com que finalidade. Então, a gente tem os elementos centrais, ó, quem vai fazer o quê, como, por que meio e com que finalidade. Então, você tem o quem, que é o agente, o que é a ação, o como, que é o detalhamento, tá? E aí, você vai dizer o que ele vai fazer e detalhar. Ou você pode pôr o como em qualquer um dos outros elementos, o meio, a finalidade, tá? Como, por que meio e com que finalidade. Então, a gente tem os cinco elementos aí, tá contado? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Ótimo, Amanda, pode detalhar o agente, é uma boa, tá? Então, gente, se vocês gravarem esse esqueminha mental aí, acredito que não vão deixar nada de fora. E atenção, coloquem essas palavras, meio, finalidade, a fim de quê, com o objetivo de, quando vocês forem finalizar a proposta de intervenção, tá? O que mais que tem de novidade? Eu posso até, se vocês quiserem, na semana, eu vou dar uma estudada no manual,
para ver o que tem de novo no português, principalmente, né? Nas questões de norma culta. Ó, então não vão cobrar. Ah, ótimo, este ano eles não vão se preocupar com pronome demonstrativo, esse, o este, o aquele, não vão cobrar acertar isso, que é bom. Tem mais um detalhe, eu vou fazer um apanhado, e aí na nossa aula da semana que vem, vai ser a última, deixa me ver, antes da prova. Gente, vai, caramba! Então, nós vamos fazer isso na semana que vem, vou ver se o Rafa, se bem que o Rafa não pode ficar mais uma semana sem aula, vou ver se eu consigo achar um horáriozinho para a gente falar desses elementos novos aí, para vocês irem para a prova com mais tranquilidade. Então, se você detalhar a sua proposta de intervenção com esses elementos aí, Amanda, não tem erro, tá? Pode detalhar o agente, pode detalhar o meio, tá bom, gente? Eu posso ensinar vocês depois a colocar esses elementos. Façam bastante, ó, variem os elementos conectores, tá? Os elementos de coesão. É muito importante que a gente varie esses elementos, o afim de, desse modo, dessa maneira, né? Peguem mesmo firme nessa parte de coesão, porque isso leva a sua redação para um outro patamar. É muito importante isso também, tá bom? Como eu estava dizendo, beleza, Amanda? Tranquilo, querida? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Deixa eu pôr isso que eu escrevi para você, para todo mundo, né? Acho que eu mandei só no dia. Obrigada, Polly. Eu estava meio perdida. Se agora veio para começar a perder ponto. Eu tirei 960 semana passada por causa da competência 5. Quase um mil, quase um mil. Eu sempre esqueço do meio modo. Você esqueceu o quê? Qual foi o elemento que você esqueceu? Sempre meio modo, sempre ele. Tá. Então, deixa isso muito evidente na sua próxima proposta, tá? Não deixe de colocar. Grava esses elementozinhos, tá? Coloca isso na sua cabeça e aí vai fazendo sua proposta com esses elementos, tá bom? Deixe-os evidentes. Você precisa evidenciá-los, tá? Deixá-los cada vez mais evidentes. Não sei se você viu, todos os anos eles fazem um apanhado das redações de nota 1000. Dá uma olhada, dá uma lidinha nessas propostas de intervenção deles, para você ver como que eles esquematizam, né? E atenção, queridos, o 1000 não necessariamente vai para uma redação nota 1000, tá? O 1000, ele depende de fatores. Um corretor, às vezes, ele pode dar uma nota máxima, mesmo que o candidato não tenha alcançado essa nota. A qualidade do texto, interessante, o texto que flui, ele influencia positivamente a avaliação. É claro que nós treinamos para fazer a correção mais objetiva possível. E a cada ano, as bancas têm refinado o critério de correção e facilitado a nossa vida. Gente, quando eu comecei em 2009, olha quanto tempo, já faz bastante tempo. Quando eu comecei em 2009 com a correção, nós não tínhamos um treinamento minimamente adequado. Então, assim, qualquer pessoa formada em letras pelo UFMG corrigia. Então, assim, a qualidade da correção era muito, muito baixa. A cada ano eles vão aprimorando, então, por exemplo, nas 3 edições, a gente fez concurso mesmo, sabe? Prova aberta, prova fechada, e aí depois você tinha que participar do treinamento, depois você tinha que fazer 40 correções avaliadas, se você não fizesse boas correções, você era cortado. Então, é muito criterioso hoje. E, claro, em contrapartida, a cada ano, né, melhoram os critérios de correção, então a gente vai tendo mais certeza, mais convicção daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Mais alguma coisa sobre redação que vocês queiram? Vocês querem tirar mais alguma dúvida de redação? Se quiserem, pode ficar à vontade que eu tiro, tá? Vão pensando aí, tá? Se surgir alguma coisa no meio da aula, não tem problema não, vocês podem me dizer. Para a prova de linguagens, vocês viram que ficou uma lacuna, que é a prova da parte de literatura, da parte de artes, né? De outras artes. Eu não sei o que a Nath propôs para vocês, não sei o que foi feito em termos dessa parte da prova de linguagem, que a gente não vai dar conta, né? Eu acho que ela mesma vai dar uma aula para vocês. São poucas questões, então, assim, do volume geral, são poucas as questões com essa finalidade, então, assim, dá para vocês fazerem até por eliminação. A gente pode tentar ver esse conjunto também, para dar uma olhadinha. Nesse materialzão que eu passei, se vocês ainda não pegaram, esse material, ele traz
coloquei aqui como questões extras, ele traz um conjunto bom de questões do Enem com gabarito, tá? Então, façam, treinem o tempo de vocês também. Agora, a partir de agora, já é hora de fazer prova com cronômetro, tá? Não perder realmente de vista que vocês vão ter um tempo limitado para fazer essas provas, tá bom? Hoje eu quero me ater, mais uma vez, às questões de interpretação, porque eu acredito que sejam elas, as dúvidas, aquilo que mais pega para vocês, né? Interpretação passa por leitura de texto, passa por interpretação de imagem, né? Os textos do Enem, eles não são só textos verbais, né? A gente tem um sem número de textos imagéticos. O que é o texto imagético ou misto, né? Aquele que tem imagem e também texto, no caso dos mistos. A gente tem gráficos, a gente tem mapas, né? Então, tem vários elementos que vão sendo cobrados dentro da prova de interpretação. Associação entre textos, né? Então, quando tem texto 1 e texto 2, a gente tem que fazer essa análise para verificar se o texto realmente, como é que eu vou dizer, se os textos têm algo em comum, né? Se a gente pode fazer. Nessa parte de interpretação, eu vou selecionar algumas questões e nós vamos lendo os comandos e fazendo as questões comigo, para vocês verem como que é o raciocínio, como é que a gente consegue. Antes disso, queria saber se alguém conseguiu fazer alguma das questões. Se fez alguma questão de linguagem, se teve nessa semana tempo para fazer alguma coisa, e tem alguma dúvida. E aí, o que vocês me contam? Devia estar todo mundo fazendo, né? Eu sei que vocês se preocupam às vezes com as exatas, né, com as questões mais difíceis, mas se vocês puderem aí, né, investir um pouquinho, vai ser bom, tá? Que aí a gente vai ter também a prova de linguagem, que é muito importante, tá? Então, vamos lá, considerando, né, acredito que ninguém teve tempo para fazer, a gente vai retomar aqui. Até porque fica produtivo, né, quando a gente consegue fazer antes, e aí a gente tem os textos. Vamos pegar um textinho que é um artigo de opinião, que eu acho que a gente não explorou tanto esse artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? É um gênero textual que sempre é escrito por um indivíduo, né? Esse indivíduo, ele fala por si, esse indivíduo, ele se apresenta nesse texto, geralmente em primeira pessoa, usa o eu, né? E ao fazer isso, ele mostra um posicionamento, uma tese, ou seja, uma ideia, que é o que vocês fazem na redação, uma tese. O texto do Enem, ele se assemelha muito ao artigo de opinião, em termos de estrutura. Você tem uma tese, você tem argumentos que defendem essa tese, tá? A diferença básica entre texto do Enem e o artigo de opinião é a estrutura, né? A gente chama de macroestrutura. O artigo de opinião tem obrigatoriamente um título. Vocês estão vendo aqui, ó, testes. Já o texto do Enem, ele não tem título. Se vocês colocam o título no texto do Enem, é uma linha perdida. Não se exige título, porque é simplesmente uma dissertação argumentativa, tá? Esse texto de artigo de opinião, ele é assinado. Então, quando ele é fechado, no caso aqui, a gente tem a escrita da Marta Medeiros, né, que é uma articulista bem conhecida, faz bastantes artigos de opinião aí para várias revistas, né, escreve muito sobre o universo feminino, sobre as questões que envolvem, né, a mulher, mercado de trabalho, algumas questões bem interessantes. E daí, só de conhecê-la, e por isso a importância de ler jornais, de ler revistas, porque aí a gente já conhece mais ou menos o perfil do escritor. Então, ela escreve o artigo de opinião, né, chamado testes. Deixa eu ver que tem perguntinha aqui. Ah, ótimo. Beleza, Amanda. Já te dou essa informação. Nós fizemos uma aula sobre isso já há algum tempo, tá? Amanda, a gente pergunta a diferença entre afim junto e afim separado, tá? Então, olha só, vou falar rapidinho aqui para ela e já coloco vocês também nesse jogo aqui. Amanda, afim é igual afinidade, o afim junto, tá? Igual semelhante. Exemplo, ideias afins. Eu e você temos ideias afins, ou seja, semelhantes,
né? Já o afim separado, é só você pensar assim, ó, o afim de, ele é igual com a finalidade de, com o objetivo de. Ele é o que a gente chama de locução prepositiva. O nome é feio assim, mas não morde não. É uma locução formada por preposições. Então, você usa isso no final da sua proposta de intervenção, né? Aí, ó, a fim de, exemplo aqui, ó, deve-se, portanto, sempre entre vírgulas, quando, portanto, estiver dentro da frase, tá? Deve-se, portanto, criar essas regras a fim de que o problema da violência escolar, estou inventando, tá? Seja resolvido. Então, ó, o a fim de aqui é com o objetivo de. Então, na proposta de intervenção, você só vai usar o a fim de separado, tá? No finalzinho, no elemento finalidade. Você só usa a fim de separado, com o objetivo de, com a finalidade de. Beleza? Essa é a diferença. Ok? Pode perguntar. Esse tipo de pergunta é bom, viu, gente? Porque a gente pode, a partir dele, tirar dúvidas importantes. Por exemplo, coesão, né? Se a Amanda tivesse colocado lá na proposta de intervenção o afim junto, ela não só traria um problema de ortografia, como também de coesão. Então, a gente tem 2 erros em um, né? O que é muito ruim. Bom, vamos lá para o textinho aqui da Marta Medeiros, né? O título dele é Testes. Dessa vez eu vou ler, viu, minha leitora oficial, Fernanda? Porque eu quero fazer pausas para mostrar para vocês alguns elementos importantes. Geralmente, os artigos... Beleza, me aguarda que você vai ler muito hoje. Os elementos, os artigos de opinião, gente, eles partem de uma situação qualquer. Uma situação cotidiana, uma situação envolvendo o próprio autor, né, geralmente, uma impressão desse autor sobre algum assunto cotidiano, né, opinião política, pode ser uma opinião sobre a sociedade, sobre a ciência, quaisquer assuntos podem ser objeto de um artigo de opinião, tá? Então, a gente começa assim, ó. Dia desses, resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. Olha, dia desses, eu resolvi. Já começa com primeira pessoa, tá? Embora ela não tenha explicitado o resolvi, o verbo está na primeira pessoa, então já é uma marca desse tipo de texto. O nome do teste era tentador. O que Freud diria de você? Uau! Responde, olha esse uau, outro elemento típico do artigo de opinião. Então, quando vocês virem um texto como esse, tem título, né? Tem essa marca de primeira pessoa e essas expressões muito particulares, né? A gente tem aí o que nós chamamos de artigo de opinião, tá? Só um instantinho que eu perdi aqui. Eu estava com a... Estou vendo a prova aqui e aqui. Esse eu vejo aqui, eu não consigo ler nem tudo, gente, estou ficando cega, não estou lendo nada. Só Jesus na minha causa. Aí, olha só, onde eu estava? Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte: os acontecimentos da sua infância marcaram até os 12 anos. Depois disso, você buscou o conhecimento intelectual para seu amadurecimento. Perfeito. Então, ela fez um testezinho desses de revista para saber o que Freud diria de nós, né, de quem faz o teste. E aí, essa foi a resposta que ela obteve. Aí ela responde para isso, perfeito. Mais uma vez, uma expressão assim de, né, de admiração, muito, muito bem-vindo para este texto, mas para o Enem, de jeito nenhum, tá? No Enem não é lugar de, o que a gente chama aqui de interjeição, essas expressões que dão, que expressam juízo de valor, que dão ideia, assim, de espanto, alegria, julgamento, censura. Por exemplo, palavras como infelizmente, não cabem no texto do Enem, tá? Um juízo muito declarado de valor, vocês não podem usar, infelizmente, né? Esses advérbios, eles podem ser vistos como uma forma de identificação, acreditem. Seguindo, perfeito.
Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise, e ele acertou na mosca. O pai da psicanálise aí é Freud, tá? É o famoso Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise. Estava com o tempo sobrando, e curiosidade é algo que não me falta. Então, resolvi voltar ao teste e responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas. Alguém sabe o que significa a palavra esdrúxula? Olha um vocabulário aí bom para vocês. Oi? Acho que é espanto, não? Ó, por aí. Uma coisa esdrúxula, uma coisa... Espantosa. Isso, coisa espantosa. Isso, absurda. Tipo linguajar esdrúxula. Isso, uma coisa esdrúxula. É uma coisa absurda, né? Uma coisa assim, fora de propósito, né? Nossa, esse seu argumento é esdrúxulo. Essa sua desculpa é esdrúxula, estranha, absurda, isso mesmo. Aí, ó, marquei umas alternativas esdrúxulas que nada tinham a ver com a minha personalidade. E fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: os acontecimentos, de novo, gente, de sua infância marcaram até os 12 anos. Olha lá, depois disso você buscou conhecimento intelectual para seu amadurecimento. Ponto. Para por aí. Olha que legal. Então, qual foi a conclusão a que ela chegou, gente, fazendo esse teste? O que vocês acham? Esse teste é um teste sério? E aí? Ela tinha respondido antes e deu essa resposta. Depois ela marcou qualquer coisa e deu a mesma resposta. Conclusão. Nada a ver, né? Esses testes não têm nenhuma função, são, na verdade, engana bobo. E aí vai, né? Aí vem lá, ó. Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma reação irônica no trecho, e aí a gente vai lembrar da nossa figura de linguagem, ironia. Olha que interessante. Quanto às influências que a internet pode exercer, né? A autora expressa uma reação irônica no trecho. O que é ironia? Quando a gente diz algo, mas a intenção é totalmente diferente disso. É você fazer algo mal feito e eu dizer assim, nossa, ficou ótimo, viu? Bom demais. Mas, no fundo, eu estou querendo dizer que porcaria. Então, a ironia é isso. Vamos ver as respostas? Olha só. Marquei umas alternativas esdrúxulas que nada tinham a ver. Os acontecimentos da sua infância marcaram até os 12 anos. Vamos começar. A autora expressa uma reação irônica, a autora. Então, essa primeira é a expressão dela, né? Marquei alternativas esdrúxulas que nada tinham a ver. Os acontecimentos da sua infância marcaram até os 12 anos. Isso aqui nem é fala dela, né? Isso aqui é a fala do próprio teste, do próprio oráculo. Então, a gente já vai começando a excluir. Essa B já não faz parte da nossa vida. Agora, marquei umas alternativas esdrúxulas que nada tinham a ver. Na verdade, ela está dizendo exatamente o que ela quis dizer. Marcou alternativas estranhas, e elas são estranhas mesmo, que nada tinham a ver. Então, não há nenhuma expressão aí sendo usada de forma exagerada, né, de forma, assim, espantosa. Os acontecimentos da infância. Dia desses, resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. Novamente, uma frase que tem uma linguagem aqui denotativa. Todas as informações transmitidas estão dentro do sentido mesmo, não houve mudanças. Aí vem, gente, respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte: também não é a resposta. Olha que loucura. Então, aqui a gente tinha que olhar o que eles estavam procurando e entender a ironia. Quanto às influências que a internet pode exercer, o que ele faz? Olha aqui. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Então, aqui, olha, a gente tem
ela tipo assim, fiz um teste, fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Então, ela está fazendo um tom aqui irônico, porque, na verdade, não foi o que aconteceu. Ela não fez uma consulta com Freud. Na verdade, ela fez uma consulta com a internet. Então, aquilo que ela está dizendo não é o que realmente aconteceu. Então, a ironia a gente percebe a partir de expressão de elementos que não correspondem, né? Ou seja, eu digo uma coisa, mas aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando, não necessariamente foi o que aconteceu. Na verdade, eu estou inventando, né, uma situação aqui fictícia. Por isso que a letra E é a resposta dessa questão. Ok? Eu não vou conseguir marcar algumas coisas aqui, porque eu estou com a caneta. Alguma pergunta, Amanda? Quer falar, minha querida? Eu vi que você está destacadinha aí. Aí eu não sei se é pergunta. Deu para entender, gente? As questões do Enem, às vezes, o vocabulário parece muito difícil, né? Vocês leem, podem não entender de primeiro momento, mas se vocês se ativerem, né, um pouquinho mais àquilo que está escrito, aos sentidos da palavra, toda vez que falar de figuras de linguagem, ironia, né, metáfora, essas figuras de linguagem, a gente tem que procurar palavras, expressões que estejam fora do seu sentido real, tá? Então, aquilo que não é realidade, aquilo que não pode ser confirmado na realidade, ele é figura de linguagem. Então, o único trecho que tem essa ideia mais irônica é realmente o último, tá? Vamos para mais um? Eu vou saltar esse aqui, vou pegar um textinho imagético, tá? Para a gente fazer uma análise de texto imagético. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um texto, olha que interessante, um texto sobre educação física. Vamos pegar esse texto aqui, ó. Dicas para usar melhor o Twitter, né? Esse tipo de texto aqui é o que a gente chama de manual, tá? Quando tem dica... Ah, peraí, que tem dois textos aqui. Peraí, o primeiro... Ah, não, esse é muito grande, peraí. Deixa eu pegar um menorzinho aqui, uma questão menor. Eu marquei essa, mas ela é muito grande para a gente ler aqui agora. Vamos pegar uma menor. Vou pegar de 2010 aqui. Eu gosto de uma questão específica. Que aí a gente... Ah, essa aqui. Essa é ótima. Que é olha, que a gente chama isso aqui, ó, de infográfico, tá? Quando nós temos... Opa, ficou grande demais. Vamos pegar essa de 2011 aqui. Tem muito essas questões de infográfico, elas aparecem muito nas provas, tá? Amizade pós-moderna. Olha o infográfico. O que é o infográfico? Eu pego dados, eu pego informações estatísticas, eu pego pesquisas, informações, e aí eu coloco num tipo de texto que ele traz uma imagem que vai ilustrar esses dados, que vai ilustrar essas informações para mim. Então, é isso que a gente chama de infográfico, é um tipo de infográfico. Outros podem chamar, às vezes, até de, por exemplo, de peça, né? Mas aí a ideia é realmente um infográfico. Por que é infográfico? Porque tem informações, tem dados, né? E tem, claro, desenhos, imagens aqui. Isso tudo faz com que seja infográfico, tá? Olha só. Amizades pós-modernas. Na internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Vocês vão me dizer se isso é verdade. A amizade simétrica é recíproca, se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também, né? Então, olha só, o PRO aqui, ó, privacidade, você decide quem terá acesso às suas informações. Qual que é a vantagem? Quando fala pró, né? Vantagem. Contra, reduz a possibilidade de conhecer gente nova. Então, olha só, dentro do Facebook, né? Do Orkut, gente, o Orkut nem existe mais, né? Flickr, o LinkedIn, o MSN também já não existe mais, e o Last.fm, que eu nem conheço, são redes que têm essa ideia de amizade simétrica. Então, se eu quiser você, eu acesso, peço amizade, você me autoriza, eu entro. A maioria das redes sociais é assim. Depois,
Amizade assimétrica. Não é recíproca, né? Olha só, eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer sem que você saiba. O Twitter é um ótimo exemplo, recente, né? Qual que é o pró do Twitter, por exemplo? Ele torna muito mais fácil a formação de laços e comunidades. Então, por exemplo, dentro do Twitter, eu posso criar grupos. Claro que o Instagram, nessa época, ainda não era, né? Hoje, o Instagram é essa rede social que faz essa amizade assimétrica. Toma muito mais fácil a formação de laços da comunidade. E o contra, é mais difícil de virar amizade íntima, pois a interação é pública, né? Então, uma vez que eu coloco eu sigo, por exemplo, todos os cantores que eu gosto, os artistas, né? E eles não necessariamente me seguem. Tem alguns famosos que curtem quando eu falo alguma coisa para eles, eu acho ótimo, tipo aquela Aline Midley, da Aline Midley, da Globo News. Eu amo aquela mulher, acho ela maravilhosa. Eu a sigo no Instagram e tudo que eu comento ela curte e responde, ela é uma fofa. Ela é lindíssima e eu acho que ela é um mulherão e sou super apaixonada com ela, a Aline Midley. E aí eu a sigo e ela responde. O deputado Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira também, já me respondeu várias coisas. Só que assim, né, gente, isso não acontece o tempo todo. A Xuxa não me responde, a Ivete, que eu amo, não me responde. Então, não há o outro lado, então não é recíproco, ou seja, eu te sigo, você me siga, exato, né, Fê? Adoraria que Veveta me seguisse, mas ainda não. Então, amizade assimétrica é isso, eu te sigo, mas não necessariamente você me segue. Depois dessa aulinha de funcionamento de rede social, vamos ver o que o texto pede. Olha aí. Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreendem-se 2 tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com seus prós, ou seja, seus pontos positivos, e seus contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda, então, olha só, enquanto a primeira, ou seja, a amizade simétrica, se baseia na relação de reciprocidade, a segunda, ou seja, a amizade assimétrica, vamos ver a resposta? Reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede, parte do anonimato obrigatório, deixa eu diminuir aqui para vocês continuarem tendo a visão do texto. E pior que fica grande. Parte do anonimato obrigatório para se difundir, reforça a configuração de laços mais profundos de amizade, facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns, tem a possibilidade de promover a proximidade física. Essa é fácil, porque há informações aqui que estão extrapoladas. E aí, ó, na interpretação, a gente pode ficar somente com o que o texto informa, que é o caso, tá? Ou a gente pode inferir informações, buscar informações extra-texto, e aí a gente está extrapolando. Só podemos fazer isso quando o comando for para inferir, tá? Neste caso, a gente precisa procurar informações específicas no texto. Deixa eu mandar para vocês aqui as alternativas. Aqui eu não consigo, gente, copiar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um estratagema aqui, para vocês terem condição de ler. Vocês estão conseguindo enxergar do jeito que está aqui? Minha preocupação é que quem tiver de celular não vai conseguir ler, né? As informações. Deixe-me tentar copiar aqui para vocês fazerem essa comigo. É assim que eu faço, tá, gente? Eu copio. Vamos ver se eu consigo colocar no chat de vocês. Acho que eu não vou conseguir, não. Tem que salvar aqui. Então, por hora, a gente está fazendo, deixa eu colocar aqui,
Questão infográfica. Vamos ver se agora eu consigo. Quem foi embora? Teve gente que saiu. Chegar no final de ano, a gente vai ficando meio desgostando, né? Imagens. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora vai. Então, beleza, já tem aí a questão. As alternativas. Vou colocar processo infográfico. Vamos ver quem vai responder certinho a esse. Vou dar uns minutinhos, tá? Copiar essa. Abram e leiam aí. Pelo menos essa vamos fazer. Ô, gente, Marília Mendonça, hein? Puxa vida. Eu fiquei num choque, num dó. Tão jovem. Pois é, Radija. Poxa vida, a gente nem acredita, né? Eu tenho, até hoje, gente, até eu também. Até hoje eu não acredito que Paulo Gustavo morreu. Tem hora que eu acho que é mentira, que ele vai aparecer em algum lugar, sabe? É muito estranho. As pessoas, assim, muito famosas, pessoas... Menina, assim, eu não sou muito de música sertaneja, mas eu gostava muito dela. Tem música dela que tá na minha mente, assim. Nossa, eu cantava horrores. Voz linda dela. Vamos lá, filhos? Vamos ver quem consegue responder a essa? Pelo menos essa aqui eu queria que vocês me dessem resposta, tá? Pode ficar tranquilo. Eu também. Ah, pois é. Então, você que era fã, então, Radija, nossa, meus sentimentos. O que é muito triste. Uma vida muito jovem. Então, gente, ó, a pergunta é: enquanto a primeira, a amizade simétrica se baseia na relação de reciprocidade, ou seja, eu te sigo, você me segue, a segunda, o que que a segunda é? Vamos ver? Vamos lá, vamos lá. O infográfico, ele é bem pequenininho, devia ser maior. Vamos ver as alternativas. Reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede. Reduz o número de acessos. Olha isso. Vantagem. Torna muito mais fácil a formação de laços e comunidades. Parte do anonimato obrigatório para se difundir. Está escrito isso aqui? Temos que ver. Está escrita essa informação? Reforça a configuração de laços mais profundos de amizade. Olha aqui. Olha o contra. Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Será que o Twitter, né? Ele tem essa função? Tem a responsabilidade de promover a proximidade física? Será que a gente vai manter essa? Então, pensa no Twitter, né? Será que o Twitter tem essa função? Deixa eu ver se eu ponho esse aqui em paralelo. Acho que agora dá para a gente conseguir fazer melhor. É infiel, eu quero ver você morar no motel. Pois é, aí, ó, a sofrência pura. Voz linda. Valendo um Kit Kat virtual. Vamos lá. Quem se arrisca? Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar.
Vamos, gente, vamos lá, pessoal, anima, gente. Não tenha medo de errar, meu povo querido. Oh, meu bem. Ah, entendi. Nossa, querido, então você não está conseguindo prestar atenção? Duas coisas ao mesmo tempo é difícil, viu? Então, tá bom. Eu tô tentando. Pois é, mas aí eu vou te falando. garota, eu vou te mandar um podcast, então, sobre isso, tá? Fazer duas coisas. Aula de linguagem, você está falando de linguagens, ela está dando aula de linguagem. Pois é, deixa eu te contar. Gente, vamos lá? Quem se aventura aí? Resposta é a letra? Quem chuta aí bonito? Vamos lá, sem medo de errar. Letra. Vamos eliminar aquilo que não dá? Olha só, quando é uma questão desse tipo, a gente pode eliminar, tá? Vamos começar aqui, ó, da primeira. Reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede? É não, porque, pelo contrário, olha só, você pode aumentar os seus laços, olha só, torna muito mais fácil a formação de laços e comunidades. A primeira que limita, porque a primeira você precisa pedir amizade, a pessoa precisa te aceitar. Você não pode simplesmente começar a seguir uma pessoa no Facebook sem que ela te aceite. Ao passo que no Twitter, a pessoa não precisa te aceitar, né? Você pode segui-la normalmente. Isso em 2011, tá? Então, a primeira não pode. Parte do anonimato obrigatório para se difundir? Não existe aqui nenhuma menção a isso. Não é recíproca, pode adicionar, e essa é aquilo que a gente chama de alternativa extrapolada. A informação, ela está além daquilo que o texto informa, por isso que não pode ser essa, tá? Reforça a configuração de laços mais profundos? Pelo contrário. Olha o que o Twitter, aqui eles falam do contra, é mais difícil de virar amizade íntima, pois a interação é pública. Eu falei para vocês, eu sigo Veveta, mas ela não me segue, né? Adoraria ser amiga íntima, mas não tem jeito. Então, aqui, ó, o que a alternativa diz é o contrário do que está sendo dito no infográfico. Então, não tem jeito, né, de a gente marcar essa. Vamos para a próxima. Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Opa! Olha aqui. Torna muito mais fácil a formação de laços e comunidades. As comunidades virtuais são nada mais do que um grupo de pessoas associadas por interesses comuns. Fã-clube da Marília Mendonça, né? Hashtag, por exemplo, eu sou apaixonada por gatos, então eu sigo todas as comunidades de adoção de gatos. Então, nessas redes é muito mais fácil você se associar por interesses comuns, criar laços e comunidades. Então, a ideia de comunidade está aqui, né? Então, a gente tem essa resposta. A última, tem a responsabilidade de promover a proximidade física? Essa é extremamente extrapolada. Nenhuma rede social tem responsabilidade como é que eu falo, gerar proximidade física. Pelo contrário, a proximidade física é vedada, até por questão de segurança, né, gente? A gente só tem proximidade com aqueles com os quais a gente já tem proximidade na vida. Então, resposta, letra D de dado. Vimos, então, que a resposta, muitas vezes, ela está ali escrita, né? E as demais, elas ou estão extrapolando, pondo informações que não condizem, ou elas estão até reduzindo, dizendo menos do que foi dito, tá? Então, nesse tipo de questão, você precisa ler o texto e identificar as informações, tá? Então, é muito importante. Eu também, Fernanda. Você tem... O que é isso? Patinhas 910? O que é? Uma ONG, Fê? Não, é o Instagram das minhas gatinhas. O seu Instagram é para... mentira que você tem Instagram de suas gatas. Eu tenho. Meu Deus, vou seguir sim. Sou apaixonada, aqui tentando convencer para eu adotar mais 2. Tenho 2. Diva e Tarsila. Tá ali, ó. Olha lá, gente. Ali é minha Tarsila. Oi, mamãe. Curti, curti. Olha lá, com o olho de... Eu falo que é o olho de maldade. Gatinha é muito bom, né? Bonitinha demais, tá lá com sono. Tenho ela e tenho a Diva. Diva é uma ciata, tudo vira-lata. Eu gosto de gato vira-lata.
Vamos para a questão. Queridos, vocês querem fazer uma pausinha ou a gente pode continuar? Hoje vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né, com essa de fazer questão, mas eu queria muito que a gente continuasse, seguisse nesse ímpeto, tá? Para facilitar um tiquinho a vida de vocês. Vamos pegar mais uma curtinha aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, um trechinho da revista Veja, que é uma revista semanal. E a revista Veja, ela tem vários gêneros, né? A revista publica muitos gêneros. Entre eles estão as notícias, né? Ai, peraí, que eu não estou conseguindo apagar essa coisinha que eu fiz aqui. Tentar. Ih, deu ruim aqui. Não consegui apagar, não. Aí, a Veja trabalha muito, né, nesse sentido, né? Com notícias, né? Nesse caso aqui, ó, se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. O que vocês acham? Olha só. Com a chegada do inverno, muitas pessoas perdem o sono. São milhões de necessitados que lutam contra a fome e frio. Que horror, né? Para vencer esta batalha, eles precisam de você. Deposite qualquer quantia. Você ajuda milhares de pessoas a terem uma boa noite e dorme com a consciência tranquila. Que tipo de texto é esse, gente? Onde que esse texto poderia estar? Por exemplo, ele está na Veja, mas poderia estar onde? Acho que uma das coisas que eu mais amo no projeto Eu Amo Minha Quebrada é a quantidade de movimentos e projetos e campanhas que o Júlio promove com a galera dele, sabe? É lindo de ver, gente, a mobilização do Júlio com a equipe, né, com as pessoas que eu tenho certeza que tem gente que o ajuda, né, tem uma turma aí, promovendo ações de melhoria de vida de vocês, né, isso é muito lindo de ver. Então, isso aqui, ó, é muito típico do que vocês veem aí, né, nas redes sociais do Morro, né, então é muito importante a gente, né, a gente tem que enaltecer isso. Então, isso aqui, ó, é um anúncio, né, uma campanha solidária. Então, olha que interessante, parece uma notícia, parece uma reportagem, mas aqui, quando a gente lê, tem mais uma feição mesmo de campanha. Por quê? Olha só, para vencer essa batalha, eles precisam de você. Nas campanhas, a gente tem o que a gente chama de função, olha lá, lembra? Função apelativa, função conativa, a função de linguagem aqui. Então, eu tenho aqui uma mensagem que busca mobilizar o leitor para fazer alguma coisa. E esse leitor, obviamente, está sendo aqui convocado para ajudar. Então, olha só, o produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas. Persuasão, persuasivo é aquilo que busca convencer, para influenciar o comportamento do seu leitor. Entre os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão do público à campanha, vamos traduzir isso aqui, recursos argumentativos, estratégias que eu utilizo, argumentos, palavras, expressões que eu utilizo para mover a emoção das pessoas, para convencer as pessoas a aderirem, e daí a palavra adesão, né? Aderirem à campanha, toparem participar da campanha. Destaca-se nesse texto, vamos ver, a oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário populista para o anúncio, olha, palavras novas aqui, né? Oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário populista. Recentemente, tem se criticado muito o governo atual, porque, segundo se diz, né, segundo a gente tem noticiado, recentemente, inclusive, ele aprovou, né, agora a gente teve a aprovação de uma PEC, que muda a Constituição para aceitar, por exemplo, o que a gente chama de pedaladas fiscais. Ele deve o município, vai deixar de pagar os municípios para ter dinheiro para pagar o auxílio, né, para as pessoas que precisam. Até aí,
pagar o auxílio é maravilhoso, aumentar a Bolsa Família, né? Assistir várias mães, né, solteiras, mulheres que precisam dessa renda, que é muito importante. Minha irmã mesmo é assistida pelo Bolsa Família, né? Então, eu acho super vantajoso. Só que o Auxílio Brasil, que é o nome novo agora, poderia ter tirado dinheiro, por exemplo, dos gastos exorbitantes que políticos têm comprando influência, gastando com camarão, vinho, terno, né? O tanto que a máquina pública é cara, né? E aí o que acontece? O governo, em vias de eleição e com a popularidade em baixa, aprova o Auxílio Brasil de R$ 400, né? Está tentando aprovar. Para quê, gente? Quem é que vai gostar disso? O eleitorado, as pessoas que precisam. E com isso ele facilita a tendência dele, ou melhor, aumenta a possibilidade das pessoas votarem nele. Por quê? Ele é o cara que deu para a gente R$ 400. Então, quando isso acontece, quando o governo usa de estratégias para convencer a população, para tocar a população, a gente chama isso de populismo, né? Então, se a gente dá cesta básica perto da eleição, se a gente está fazendo medidas que façam com que as pessoas nos vejam como melhores candidatos, isso é que a gente chama de populismo, tá? A utilização de tratamento informal com o eleitor, o que suaviza a seriedade do problema. Na verdade, aqui toda a expressão aqui está sendo bem formal, né? Claro que tem algumas expressões, vencer batalha, né? Vamos ver se é essa aí. O emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da população do apelo financeiro. Eu posso desviar a atenção do apelo financeiro? Se eu quero dinheiro, né? Será? O uso dos numerais milhares e milhões responsável pela supervalorização das condições dos necessitados. E, por fim, o jogo de palavras entre acordar e dormir, o que relativiza o problema do leitor em relação ao dos necessitados. Opa, essa é difícil. Se é difícil acordar, para nós, né? Difícil acordar, para muita gente o difícil é dormir. Então, nosso problema é menor, né? Se a gente pensar. Qual será a resposta? Qual será? Tempo, pensem. E aí? Nem deu para ver, né? De novo, letra E, tá? Então, o que a gente tem aqui? De novo, letra E. Essa relativização do problema do leitor em relação aos necessitados. Quando ele faz essa relativização, o que ele faz? Ele faz com que o problema nosso se torne menor do que o problema dos outros. Então, quando ele coloca essa oposição, ele faz com que a gente fique mais sensível. Olha, seu problema é acordar, meu querido, mas o problema do outro é dormir. Então, você precisa nos ajudar, né? Precisamos ajudar essas pessoas. Então, gente, mais uma questão em que se pede para analisar, né, o texto como ele está sendo feito. Então, as demais eu não poderia confirmar. Apelo populista não é porque ninguém está querendo, quem está fazendo essa campanha não é político, né? Não é uma campanha que a gente verifique como campanha política, então não há populismo nisso. Utilização de tratamento informal com o leitor é pelo contrário, isso é importante para provocar a adesão das pessoas, né? Então, quanto mais é próximo da linguagem das pessoas, mais fácil é convencê-las a ajudar. O emprego de linguagem figurada, isso, como eu disse, linguagem informal, linguagem figurada andam juntas. A linguagem figurativa, ela torna o texto mais acessível. Se eu colocasse uma linguagem muito formal, né, toda ela baseada em palavras difíceis, o meu leitor ia ter dificuldade de me ajudar, né? Então, não é. Aí, o uso das numerais milhares e milhões responsável pela supervalorização, nesse caso, olha lá, são milhões de pessoas, não é supervalorização, são milhões de pessoas mesmo, né? Então, realmente existem milhões, então ele não está fazendo supervalorização nenhuma, ele está realmente dizendo a realidade. Então, todas essas questões a gente consegue fazer por eliminação, né? A gente consegue trazer
uma leitura, né, mais fazer uma seleção das respostas por eliminação. É possível a gente fazer isso, tá? Volta aqui para vocês um pouquinho, para a gente olhar oi no oi, né? O que vocês estão achando disso aqui? Como é que está a interpretação? Vocês têm tentado fazer as questões? Me conta um pouquinho aí como é que está a rotina de vocês. Guilherme, como é que está aí, meu filho? Ensino médio. Você está terminando o ensino médio, né, Gui? Junto Eu com... tô. Agora que eu voltei presencial, minha aula é integral. O dia inteiro na escola, é um pouco mais Mentira! complicado. É sério? E o que Eu você... fico de manhã até de tarde. Nusca, então tá super apertado para você. Obrigada por você estar aqui até esse horário, parabéns por isso, querida. É um esforço que você está fazendo, né? Ô Gui, e como é que está o estudo lá na escola, tá? Vocês estão focando no Enem? Como é que tem feito? Pessoal, é meio, né? Tem professor que está ajudando a dar aula sobre o Enem, e tem outros que tá tentando ajudar os alunos a entregar o que tá devendo só. Tipo assim, tá tentando fechar a nota deles. Porque, Entendi. E aí, Thiago, coisa, né? não, mas pelo menos não tô com atraso de nada para entregar, mas o problema é que tem a prova do governo, que é semana que vem, chega no Enem, né? É uma prova do governo deles. E o trabalho lá da escola, que é o projeto de vida, que eu não entendi até agora porque eles não pararam com esse negócio. Como é que é esse negócio de projeto de vida? Não, ele acontece desde sempre, né? Antes mesmo da pandemia já tinha. É uma semana que todas as salas da escola têm que fazer algum trabalho referente ao projeto de vida. Aí cada sala escolhe. Aí você pode fazer de qualquer tema. Tem uma sala que está fazendo sobre doação de alimento para necessitado, tem gente que está fazendo sobre doenças sexualmente transmitíveis, o nosso é sobre arte, especificamente. Aí todas as salas têm que fazer. Só que esse projeto demanda tempo, e a gente só tem um mês de aula, e tem Enem, aí tá muito apertado. Imagino. Nossa, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Você falou transmitíveis. É porque eu tô com sono. Podia ser também, né? Coisas transmissíveis, de transmissão, né? Aí é uma questão de matriz. Nossa, mas é barra pesada, viu? Muito difícil para você. Mas eu lembro que em 2019, né, que foi o meu primeiro ano, a minha sala conseguiu o melhor projeto da escola, pelo menos eu fiquei feliz nisso. Mas esse ano a gente não consegue, não. Tá muito apertado. Esse ano é um ano atípico, né? Mas eu espero que dê tudo certo para você, viu, querido? Vamos firmes. Seu projeto de vida já está bem claro, né? Você sabe aonde você quer chegar e você vai chegar, que se Deus quiser, nós vamos contar com Deus nessa, claro, né? Sempre, mas nosso trabalho aqui é estudar. Professora, eu faço umas piadas, não é com Deus, não, né? Porque o nosso professor, um dos professores que a gente tem de técnico se chama Jesus. Isso mesmo. Aí eu fico fazendo piada. Não, mas porque é umas piadas meio tristes, infelizmente, porque, entre aspas, né, quando a gente só estava na aula online, ele abandonou a gente, né, o professor de informática. Não estava com esperança na gente, não. Aí toda vez que era alguma coisa dele, eu já falava, nossa, Jesus abandonou a gente, né? Era o último filho de dia e abandonou. Na verdade, os homens abandonaram os próprios homens, hein, Gui? Essa injustiça, nossa, que é terrível, né? Mas, assim, eu acho que a fé da gente nesse ponto, às vezes até fraqueja, né? Quando a gente vê tanta injustiça, tanta coisa horrível. Eu sou muito crítica da sociedade atual, né? E desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu me incomodo com injustiça. Então, é o que me tira do sério, sabe? Então, é muito difícil. Gente, me dá só um tempinho. Meu pai e meu marido vendo o jogo do Galo, eles ficam treslocados, e assim, é uma gritaria, uma bobajada. Aí pega um vídeo, desculpa, tá, gente? Tá dando uma xingada aqui. Mas, de novo, né? Eu sempre fui muito ligada nessas questões, então isso me incomoda muito, viu, gente? Mas aqui, vocês são prova, né, de que, a despeito das injustiças, das coisas que vocês certamente vivenciaram ou vivenciam, vocês estão aí, fazendo o possível e o impossível. E nós temos histórias boas para contar. Eu sou fruto disso, gente. Né? Eu contei para vocês, minha origem é bastante humilde. Eu não tinha, gente, minha casa não tinha fogo, né? Eu fui pôr forno na minha casa pouco tempo atrás.
né? Assim, minha condição financeira nunca me permitiu estudar com folga. Estudei em escola pública a vida toda. Meu pai trabalhando sol a sol, dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, minha mãe dona de casa. Então, eu não tinha nada, né, que me falasse assim, vai estudar. Foi, ó, suor e o pré-UFMG, que foi o cursinho popular no qual eu estudei, ralei 3 anos e consegui passar. Eu queria direito a princípio, mas depois eu lembrei do meu gosto pela literatura, pelo meu gosto pela sala de aula, e foi o que aconteceu. Então, dá certo, a gente consegue. E o vestibular na minha época era pauleira, viu? Eu falo que o Enem é ficha, em comparação com o que era o UFMG na minha época. Eram 4 dias de prova, eram 6 redações, galera, e provas abertas de todas as disciplinas. Era muita coisa, viu? Não desistamos. Para mais um pouquinho, vamos pegar mais um tiquinho de questões. Hoje eu vou enfarar vocês com essas questões, mas é importante. Olha, mais um tipo de questão que eles gostam, né? Trabalhar com essas questões relacionadas à saúde também, né? Então, aqui, olha que interessante, a propaganda de um adoçante. E aqui, ó, mude sua embalagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, mude sua embalagem. Então, a gente tem aqui o emprego de uma metáfora. Embalagem, aqui, está substituindo o quê, gente? Embalagem, a nossa embalagem, o que que é? O que que é a nossa embalagem? O nosso... E aí? A embalagem da gente é o nosso corpo, gente, o nosso corpo, né? É tanto que tá aqui, ó, formato da barriga, né? Então, esse açúcar aqui que forma essa barriga, né? É isso que acontece com a gente. Olha que interessante. O texto é uma propaganda de uma adoçante que tem o seguinte mote, essa palavra também pode aparecer. Mote é motivo, é tema central, tá? Mude sua embalagem, slogan, tá? A estratégia que o autor utiliza para convencimento, mais uma vez, análise de estratégia argumentativa, muito presente nas provas. Vocês podem ouvir, além de estratégia argumentativa, recurso linguístico, recurso argumentativo, vocês podem ouvir construção do humor, se for o caso de tirinha, né? E são recursos que realmente possibilitam que o texto alcance o objetivo. Então, aí, ó, a estratégia que o autor utiliza para convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, verbal, texto, não verbal, imagem, né? Com vistas a... Olha aí, Amanda, mais um elemento coesivo que tem o sentido de a fim de, com vistas a. É um pouquinho mais rebuscado, mas tem o mesmo sentido de a fim de. Com vistas a minimizar o problema da... Então, esse com vistas aí tem o mesmo sentido de com o objetivo. Vamos ver as respostas? Ridicularizar a forma física do possível cliente, eu já corto por aqui. A palavra ridicularizar nunca estará no rol, na lista de palavras de uma empresa. A empresa nunca tem por objetivo ridicularizar o cliente. Isso é impensável. Essa aqui eu já corto de cara, né? Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. A imagem não tem nada de hábito saudável, pelo contrário, é açúcar, né? Aqui tem uma chamada, mude sua embalagem, né? Mas enfatizar, reforçar essa postura, não tem nada na imagem que reforce isso. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo, muito difícil, porque o próprio adoçante é um produto industrializado. Então, não tem jeito. A crítica não é ao consumo de produtos industrializados, haja vista o adoçante ser um, né? Então, essa resposta também não dá. Deixa eu saltar a D. Relacionar a imagem do saco de açúcar
a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva, eles estão vendendo adoçante. Eles não estão incentivando a prática esportiva. Está vendo como que é fácil cair, às vezes, nas alternativas? Se a gente extrapolar a interpretação, se a gente vir uma pessoa barriguda, é óbvio que a gente vai incentivar que essa pessoa faça atividade física. Mas não é esse o objetivo dessa propaganda. Essa propaganda não quer convencer as pessoas a fazer atividade física. Vamos ver a resposta. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição deste produto pelo adoçante. Eles querem vender o adoçante. Por isso que a resposta é a letra D. Então, aqui nós temos a intenção clara dessa propaganda. Quando ele põe açúcar numa imagem feia, ele está criticando o açúcar, né? E aí ele está dizendo, olha, açúcar faz isso com você. Mude essa embalagem, use o adoçante, e aí o adoçante vai levar você a outra forma física. A própria forma do adoçante deles, olha que interessante, é fininha, né? Olha a quantidade de imagens, gente, a gente chama isso de mensagens subliminares na igreja, né? Antigamente, o povo tinha umas coisas assim, de ficar achando, o povo virava o disco ao contrário, aí tinha a mensagem do diabo, muita coisa assim, né? Mas na propaganda, isso é real. A propaganda é cheia de mensagens que não são, muitas vezes, perceptíveis no primeiro momento, mas tudo feito para te influenciar. Então, olha só, mude essa embalagem, até a embalagem é fininha, ao passo que a embalagem do açúcar é gorda. Então, tudo isso nos induz a acreditar que o adoçante é melhor do que o açúcar, tá? Então, olha só, é sugerir a substituição, é fazer vender o adoçante. Então, essa aqui é a resposta por essa razão, tá? Falando dessa questão da linguagem da propaganda, os textos publicitários, de todo modo, eles querem vender. Então, quando vocês se depararem na interpretação com o texto publicitário, observe as alternativas que tem quando fala em objetivo. O objetivo geralmente é levar ao consumo de uma ideia ou de um produto. Então, vocês precisam buscar alternativa que leve a ideia, a consecução desse objetivo. Vender a ideia ou vender o produto, tá? Então, repito, textos publicitários querem vender ideias ou produtos. Então, as respostas, se for objetivo, geralmente vai se levar a essa ideia, a convencer para vender uma ideia, convencer para vender um produto, tá bom? Entre as estratégias, aí você pode usar a própria linguagem, a imagem, nesse caso a imagem choca, né? A imagem leva a essa questão. Só um parênteses, né, falando dessa questão de publicidade, como que a publicidade, ela realmente nos leva e nos angustia. Hoje, por exemplo, se a gente pensar nas questões, nos problemas sociais no Brasil, boa parte deles está associado ao consumismo, né? As pessoas querem consumir, não têm condição de consumir, e aí entram em problemas como problemas mentais mesmo, né? Depressão, tristeza, angústia, por não conseguir chegar àquele patamar desejado que a televisão mostra. Padrões de consumo, padrões de beleza, padrões de bem-estar, né? Por exemplo, a pessoa sarada é vista como um alvo para muita gente, o que faz com que muita gente pare de comer. Então, a publicidade, ela é muito perigosa, né? Para criança, sabiam que os produtos para criança geralmente ficam os mais calóricos, os mais atrativos, ficam geralmente em prateleiras baixas? Olha que loucura. Prateleiras baixas para atrair os menores, porque eles são pequenos e vai ficar no campo de visão deles. Então, tem que ficar no campo de visão do consumidor alvo, né? Produtos que estão sendo pouco consumidos também são elevados na prateleira para fazer com que a dona de casa, o dono de casa, a pessoa que vai ao mercado, veja. O caminho do consumo, quando você está chegando ao caixa, tem um sem número de itens
ali para te tentar a consumir. Loja americana. Quem já entrou numa loja americana sabe o que eu estou falando. Aquele corredor, eu falo corredor da morte. Enquanto você está ali na fila esperando o caixa, tem um doce aqui, outro doce ali, é um brinquedo aqui, é outro brinquedo. Gente, é tudo estratégia para te levar ao consumo, tá? Então, é uma máquina nefasta, né? A máquina da publicidade. Estamos acabando, tá? Não tem promoção ainda no caminho. Isso! Ô, Gui, olha as cores da promoção. O vermelho e o amarelo são comprovadamente, né? A neurociência comprova, cores que fazem as pessoas consumirem. E olha que interessante, até propaganda enganosa. O 99, né, que eles põem, levam as pessoas a pagarem um centavo a mais. Então, olha quantos milhões que não rodam nesse centavo a mais. A gente, às vezes, não paga o 99, a gente paga o 10, né? O 100. Então, isso é estratégia. As promoções que não são promoções. Às vezes, o produto custava 200, eles põem o preço em 400 para cobrar 200. E aí falam com vocês assim, comigo e com você, era R$400, virou 200. Mentira, isso acontece. Ou pega um preço normal, coloca em vermelho e amarelo, para que a pessoa seja induzida a acreditar que aquilo é promoção. Isso aconteceu numa loja de peças de computador, só que, tipo assim, ela só foi pega nesse negócio porque tem um cara que ele fez um site, né, de comparação de preços. Aí ele disponibilizou esse site, né, para todo mundo usar, que era Black Friday, né, era promoção mesmo. Aí os caras viram que um mês antes, uma peça de computador, é bem caro, né, custava R$2.000, vamos supor assim. Aí na Black Friday custou 3.000. E o site foi lá e comparou. Olha aí. Ou seja, ele provou que a empresa estava usando de má fé, né? E muita má fé. Isso, gente, acontece, viu? Então, muito cuidado com essas pegadinhas que a gente muitas vezes cede, né? Principalmente crianças, né? São muito suscetíveis a cair nesse imbróglio, né? Que é a publicidade, levadas. Então, por exemplo, teve um ano que o Enem falou de publicidade infantil. Foi interessante que a proposta de redação, na verdade, era para falar sobre a publicidade voltada para o consumo infantil. Então, muitos candidatos escreveram sobre a participação de crianças em propagandas, trabalhando, né, como atores, atrizes em propagandas para produtos infantis. Então, houve uma confusão. No final das contas, a gente foram tantas as redações tangenciando o tema que a gente acabou aceitando as duas abordagens. Tanto quem falasse a respeito de publicidade voltada para o público infantil, quanto para quem falasse de crianças trabalhando em publicidade infantil. Olha isso, né? Para vocês verem como que é um problema social. Nos Estados Unidos já há leis, a própria Michelle Obama foi muito militante nessa questão da alimentação saudável para crianças em escolas, porque sabido, né, não sei se você sabe, nos Estados Unidos os níveis de obesidade infantil são altíssimos. No Brasil está ficando assim também. Consumo de fast foods, que é uma comida barata. Lá as pessoas são gordas muito, muito por conta de desigualdade social, porque a comida ruim, ela é muito barata. Então, com $2, hoje eu não sei quanto tá, mas com $2 você come uma promoção de hambúrguer, batata frita e refrigerante grande, né? Na época, já faz bastante tempo que eu sei de preço lá, era isso que cobrava. Então, uma família, para alimentar, às vezes, 8 filhos, vai comer fast food, e aí engorda, e aí vai usar o sistema de saúde. Lembra disso, gente? Todo tema, seja tema, né, envolvendo o Brasil, esses temas sociais, eles sempre têm uma causa, né? Quando se tratar de problemas sociais, sempre tem uma causa, a consequência é o próprio problema, e os desdobramentos, né, também, porque eu posso ter uma causa central. Então, se a gente fala de obesidade infantil, ela tem uma raiz na cultura alimentar daquele povo, na influência midiática também para alimentação ruim. Criança gosta de comer produto bonito, haja vista, aí, houve proibição de colocar personagens infantis em comida ruim, né? Então, se você põe, por exemplo,
um bichinho num saco de batata frita, a criança vai querer comer aquela batata frita, não pelo que tem dentro. Um exemplo claro é minha sobrinha. As primeiras vezes que eu a trouxe para Belo Horizonte, Marta tinha uns 3, 4 anos, tia, eu quero um Big Mac. Ela nem sabia o que era Big Mac. Aí ela falou, eu vi na televisão. Aí quando eu cheguei, ela queria um McLanche feliz, porque vem na caixinha, porque tem um bonequinho, mas ela não comeu nem metade do hambúrguer, eu que comi, porque ela não sabia o gosto da coisa, ela queria a caixinha, ela queria o brinquedo. Vocês verem como que são induzidos, de fato, ao consumo, tá? Isso é muito sério, viu, gente? Muito sério. Aproveitando o mote do exercício físico, lembra que no Enem também a gente tem questões em linguagem que tratam do exercício, né, das artes, por exemplo, dança, né, são questões que envolvem também as linguagens corporais, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, mais um infográfico, tá? Esse infográfico, ele mostra os efeitos do exercício físico. Então, a gente tem os efeitos do exercício físico para os pulmões, né, coração e músculos. Então, olha lá, pulmões, né, fornece oxigênio ao sangue, aqui está a função do pulmão, propriamente dita. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio aos músculos, e os músculos utilizam oxigênio para queimar combustível para a produção de energia. Então, é meio que um ciclo, né? Os pulmões podem receber mais ar e difundir mais oxigênio ao sangue quando a gente faz exercício. O coração aumenta de tamanho, pode bombear mais o sangue por batimento e, bebe mais lentamente em repouso e bate mais lentamente em repouso ou durante o exercício. Os músculos adquirem tônus e podem queimar mais combustível, especialmente a gordura durante o exercício, que é o que eu estou querendo na vida, né? Estou fazendo exercício, morrendo, mas estou. Olha lá, a partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, tá aqui, ó, apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo, parece questão de biologia, mas é questão de linguagem. Envolve a leitura do que foi solicitado, então aqui a gente vai lembrar dos efeitos fisiológicos, então é isso que a gente vai se ater. São adaptações benéficas à saúde de um indivíduo, diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue, ó, adaptação. Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência cardíaca em repouso. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, né? Olha lá, o coração aumenta de tamanho, pode bombear mais o sangue, o batimento, e bate mais lentamente em repouso ou durante o exercício. Diminuição da frequência cardíaca em repouso, aumenta a oxigenação do sangue? Sim, porque os pulmões, né, recebem, vamos ver. Diminuição da oxigenação do sangue, falou aqui, ó, que aumenta, né? Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura corporal, veta. Tem expressões aqui que não estão aqui, pelo contrário, a diminuição da gordura. Diminuição do tônus muscular, mentira, os músculos adquirem tônus e podem queimar mais combustível. Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca. Aumento da frequência, na verdade, está dizendo que é lentamente, bate mais lentamente. Então, aqui é uma pergunta fácil de localização de informações. Então, vocês não precisavam extrapolar, bastavam buscar a informação e verificar se a alternativa tem. Resposta, letra A. Tem oxigenação? Tem. Olha lá, difundir mais oxigênio no sangue, então, aumenta a oxigenação. Tem diminuição da frequência cardíaca? Tem. Bate mais lentamente em repouso, a frequência fica menor em repouso. Então, a alternativa que bate aqui é a letra A. Essa é fácil. Então, a gente vai encontrar questões fáceis também, tá? E quando vocês se depararem com elas, não achem que é mentira, pegadinha do malandro, não. Existem, sim, questões bem fáceis, porque há uma conta, tá, gente? Tem uma porcentagem de questões fáceis, uma porcentagem de questões medianas e uma porcentagem de questões mais difíceis. Tudo isso dentro do que eles chamam de teoria de resposta ao item.
tá? Um dia, se vocês quiserem, eu posso explicar essa teoria, que é que faz com que a nota não seja a exata, né? Tem um cálculo que se faz para chegar à nota de vocês. Fala, Gui, diga aí. Oi? Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu tava trocando o fone aqui só. Ah, tá bom. Porque meu fone tá com defeito, eu fui para trocar pro outro. Ah, tá bom, acabou fazendo um sonzinho. Galera, é isso aí. Então, ó, questões variadas, propaganda, questões relacionadas a infográfico, relacionadas a textos até de biologia. Então, nós temos uma diversidade de linguagens nas provas de linguagem do Enem. Vocês vão ver que muitas delas, elas tratam da mesma coisa. Objetivo de texto, objetivo, recursos de construção do texto, tá? E daí a gente vai usar as estratégias de interpretação, sejam elas por extrapolação, quando pede para buscar fora, sejam elas simplesmente de localização, como foi essa, localizar a informação, e cuidado com o vocabulário, né, porque às vezes ele está dizendo a mesma coisa de modo parafrásico, ou seja, usando a paráfrase, então a gente precisa saber um pouco do vocabulário, tá bom? Incentivo a vocês a tentar, ok, gente? Para que nós possamos, na próxima aula, de dúvidas. E também, ô Gui, acho que o seu microfone ficou aberto. Eu estou ouvindo aí. Oi. Acho que... Oi, tá, ficou... agora sim. Eu estava ouvindo a sua mãe aí, eu acho. Então, gente, próxima aula, se vocês quiserem, trago novidades sobre a redação, tá? Eu acho que a redação tem sido a preocupação maior de vocês. Posso trazer novidades. Além das novidades, a gente pode pegar um ou outro tópico que vocês queiram. Mas aí eu vou pedir realmente que vocês me tragam as dúvidas, tá? Pode mandar durante a semana, para a gente fazer uma aula bem significativa, bem interessante aí, porque é nossa aula final antes da prova, né? E depois a gente vai de férias, esperar o resultado e que Deus possa abençoar vocês, tá bom? Tranquilos? Terminamos. Fê, te deixei de férias hoje, tá? Mas aguarde. Muito obrigada, então, meus queridos Fernanda, Guilherme, Simone, que está sempre conosco, Radija. A maioria já foi embora, então que Deus abençoe vocês até semana que vem, viu, gente? Ó, força aí, fôlego nessa reta final. Vamos vencer, nós vamos chegar lá. Eu quero ver todos aí, meus médicos, professores, né? Sejam que vocês advogados, que vocês quiserem, vocês vão sim, tá? Um beijo. Até a nossa próxima aula. Obrigada, Poli. Boa noite. Te agradeço, Loura. Um beijo, viu? Fica com Boa Deus. noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.